Quantas vezes você já sentiu que precisava da aprovação de alguém para se sentir válido? Quantas vezes moldou seu jeito de ser, sufocou sua autenticidade e escondeu seus verdadeiros sentimentos, só para não perder o amor, o respeito ou a atenção de alguém? A verdade é dura. A dependência emocional não é apenas uma ferida invisível. Ela é uma prisão silenciosa que consome sua liberdade e esgota sua identidade. E sabe o pior? Ela se disfarça de amor, de amizade, de cuidado, mas por trás desse disfarce, existe uma fome de aceitação que nunca se sacia. Uma busca desesperada pela validação externa que te mantém refém, sem que você perceba. Hoje, eu vou te mostrar o que ninguém fala. Como romper essas correntes, reconstruir sua força interior e descobrir a sensação real de ser livre emocionalmente. E o melhor, de forma mais rápida e poderosa do que você imagina. A armadilha escondida de querer aprovação. Há uma prisão que muita gente nem percebe que vive dentro. A armadilha silenciosa da aprovação social. É como um fio invisível puxando cada decisão, cada palavra, cada gesto, e quando damos por nós, nossa autoimagem já está distorcida pelo olhar dos outros. A dependência emocional nesse jogo é cruel, porque nos faz acreditar que o valor que temos depende diretamente da aceitação externa. A insegurança vai se alimentando desse ciclo doentio, criando uma fome insaciável de aceitação que nunca é plenamente saciada. E quanto mais buscamos essa validação, mais a nossa autenticidade vai se apagando, pouco a pouco, sem que a gente perceba o estrago que isso deixa para trás. A prisão da validação é traiçoeira porque ela se disfarça de necessidade básica. Todo ser humano quer ser aceito, querido, amado, mas a linha entre desejo e dependência é tão tênue que muitas vezes já atravessamos sem nem notar. O vício emocional se instala sorrateiramente, e a identidade perdida começa a se revelar em pequenos gestos, no medo de dizer não, na adaptação constante para caber em expectativas que não são nossas. A autonegação se torna rotina, e o que antes era apenas uma vontade de ser aceito, vira um pedido silencioso de permissão para existir. Um pedido que nunca deveria ter sido feito em primeiro lugar. Aprovação social, dependência emocional, identidade perdida, autonegação. Palavras que formam uma corrente invisível, pesada, mas que pode ser quebrada. A pergunta que fica é: como reconstruir essa autenticidade sufocada? Como resgatar quem você é, sem precisar da fome de aceitação alheia para se sentir vivo? É aí que entramos no próximo passo, porque acredite, entender como a dependência emocional destrói a sua autenticidade é o primeiro sopro de liberdade que você precisa enxergar. O perigo escondido de querer a aprovação dos outros. Quando a dependência emocional se infiltra nas nossas relações, a autenticidade começa a morrer silenciosamente. Sem perceber, abrimos mão dos nossos valores, dos nossos limites, dos nossos desejos, tudo em troca de um mínimo sinal de aprovação social. É como se a nossa autoimagem fosse desmontada peça por peça, até sobrar apenas um molde vazio do que um dia fomos. A fome de aceitação nos torna reféns de sentimentos alheios, moldando nossas ações para atender expectativas que, muitas vezes, nem sequer correspondem às nossas. E nesse processo, a gente nem se dá conta do quanto a nossa essência vai se perdendo. O vício emocional funciona como uma droga sutil. A cada olhar de aprovação, a cada elogio recebido, sentimos um alívio momentâneo que logo se transforma em insegurança novamente. Ficamos presos nesse ciclo sem fim, onde a prisão da validação dita nosso humor, nossas escolhas, nossas relações. E o pior, começamos a acreditar que essa versão adaptada é quem realmente somos. Mas lá no fundo, uma dor surda grita, revelando a identidade perdida em meio a tantas máscaras usadas para agradar. A autonegação vira a nova normalidade, e a nossa autenticidade vira um eco distante, quase esquecido. Esse buraco que a dependência emocional cava dentro de nós parece não ter fim, mas existe sim uma maneira de construir algo sólido por cima desse terreno devastado. Existe um caminho para recuperar a autenticidade sufocada, para reconstruir uma autoimagem baseada no amor próprio,
não na fome de aceitação. E tudo começa quando aprendemos a criar a nossa própria validação interna. Um processo que parece difícil, mas que se torna libertador quando damos o primeiro passo. Construir a validação interna é como reacender uma chama que sempre esteve dentro de nós, mas que, sufocada pelo vício emocional, quase se apagou. Começar é doloroso porque exige olhar para a própria autoimagem e enxergar todas as feridas abertas pela dependência emocional. Mas é nesse encontro com a vulnerabilidade que a força verdadeira nasce. A aprovação social perde espaço quando aprendemos a nos aplaudir, a nos validar pelas pequenas vitórias diárias, sem precisar que o mundo todo veja ou reconheça. O alimento que antes era buscado fora, agora é cultivado dentro. Criar uma base sólida de autenticidade demanda pequenas ações diárias, que somadas se tornam gigantescas no processo de reconstrução. Dizer não, com firmeza, respeitar seus próprios limites, honrar suas escolhas mesmo diante da desaprovação alheia, são gestos de liberdade que vão quebrando a prisão da validação. Cada vez que você age de acordo com seus próprios valores, mesmo que ninguém esteja olhando, você reconstrói sua identidade perdida e retira mais uma pedra da muralha da autonegação. A fome de aceitação vai diminuindo à medida que a segurança interna vai crescendo. Mas não se engane. Esse caminho é desafiador e exige atenção constante para não escorregar nas armadilhas da insegurança. Afinal, a dependência emocional muitas vezes volta a bater a porta disfarçada de boas intenções. E é exatamente nesse momento que surge a grande virada. A consciência de que a liberdade verdadeira não está em agradar o outro, mas em se libertar da necessidade de agradar. E se você quiser descobrir como se libertar de vez desse vício da aceitação externa, prepare-se, porque é exatamente isso que vamos abordar a seguir. Libertando-se do vício da aceitação externa. Libertar-se do vício da aceitação externa é como rasgar com as próprias mãos as amarras invisíveis que nos mantiveram presos por tanto tempo. E o primeiro passo dessa jornada é parar de medir seu valor pela régua dos outros. Cada vez que você reconhece a fome de aceitação surgindo e escolhe, conscientemente, agir pela sua própria autenticidade, uma camada dessa prisão mental se desfaz. Construir uma nova autoimagem sólida significa alimentar sua autoestima com o próprio esforço, com a própria verdade, sem esperar que alguém venha carimbar sua existência como válida. A dependência emocional pode até gritar, mas sua força interior precisa gritar mais alto. Praticar a autenticidade diária é essencial para consolidar a libertação. Isso envolve decisões pequenas, mas profundamente simbólicas. Usar a roupa que você gosta, expressar uma opinião impopular com coragem social, escolher caminhos que façam sentido para você, mesmo que pareçam estranhos para a maioria. A cada gesto genuíno, você enfraquece o vício emocional e resgata sua identidade perdida, aquela que foi sufocada em troca da aprovação social. E acredite, a liberdade que nasce disso é maior do que qualquer aplauso que você poderia receber lá fora. A verdadeira validação é silenciosa e acontece no conforto de ser quem você realmente é. Claro, existem momentos em que a insegurança bate forte e a vontade de buscar aceitação externa volta com força total. Nessas horas, lembre-se, isso não é um retrocesso, é apenas parte do processo de libertação. A prática constante de voltar para si mesmo é o que solidifica essa nova estrutura emocional. A sua autenticidade é sua casa, seu refúgio e sua fortaleza. Se chegou até aqui, é porque já sente, lá dentro, que algo precisa mudar. E a mudança começa agora. Não é sobre virar alguém perfeito da noite para o dia, mas sobre dar pequenos passos rumo a uma liberdade que já é sua por direito. A dependência emocional tenta sussurrar que você precisa da aprovação de todos para se sentir inteiro. Mas a verdade é que a sua autenticidade vale muito mais do que qualquer aplauso vazio. Cada escolha feita por você e para você é uma ruptura corajosa dessa prisão invisível. A prática diária de reconhecer seu próprio valor sem precisar de plateia é o que vai construir, tijolo por tijolo, a fortaleza da sua autoestima. Entenda,
Não é a ausência de medo que vai te libertar, e sim, a coragem de ser quem você é, apesar do medo. E cada vez que você recusar a autonegação em troca da aceitação externa, estará resgatando pedaços da sua verdadeira identidade. Você não precisa mais se moldar para caber onde não pertence. Você precisa agora florescer no seu próprio espaço. Se esse conteúdo tocou seu coração e fez você repensar o quanto ainda tem buscado migalhas de aprovação, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, você vai encontrar um espaço seguro para continuar fortalecendo a sua jornada de autoconhecimento, liberdade emocional e autenticidade verdadeira. Vamos juntos nessa caminhada, passo a passo, dia após dia.